Há uma data que o mundo celebra com fantasias, caveiras e brincadeiras que parecem inofensivas, mas que escondem algo muito mais profundo. O Halloween não é uma simples festa de doces e travessuras. É uma celebração que, desde suas origens, carrega um peso espiritual. Há um portal que se abre para que o medo, a morte e as trevas sejam exaltadas. E muitos, sem perceber, participam de algo que não pertence à luz, mas às sombras. Hoje, o Espírito Santo quer abrir os seus olhos. Esta é uma oração de libertação, para quebrar maldições invisíveis, cancelar pactos feitos sem saber e declarar que só Jesus reina sobre a sua vida e a sua casa. Então fique comigo até o final e ore com fé. Se essa mensagem já tocou seu coração, deixe o seu like, se inscreva no canal Fé em Ação e baixe o e-book de oração poderosa que está no link fixado no primeiro comentário, porque o que Deus vai fazer hoje é libertação real. Senhor meu Deus, hoje me coloco em Tua presença para clamar contra toda a influência das trevas que tenta se infiltrar nas nossas vidas através de enganos mascarados de diversão. O mundo pode chamar de festa, mas o Teu Espírito revela o que está por trás. Pactos, invocações, adorações às trevas disfarçadas de brincadeira. Por isso, Pai, eu oro agora pedindo que o Senhor visite cada lar, cada família que, por ignorância, abriu portas espirituais ao permitir práticas que exaltam o medo, a morte, as criaturas das trevas. Que nesta oração, correntes antigas sejam quebradas e toda a atmosfera maligna seja dissipada pela Tua presença. Que onde antes havia medo, entre a Tua paz. Onde havia sombras, entre a Tua luz. E onde o inimigo tentou enganar, o Teu poder venha revelar a verdade que liberta. Senhor meu Deus, hoje me coloco em Tua presença para clamar contra toda a influência das trevas que tenta se infiltrar nas nossas vidas através de enganos mascarados de diversão. O mundo pode chamar de festa, mas o Teu Espírito revela o que está por trás. Pactos, invocações, adorações às trevas disfarçadas de brincadeira. Por isso, Pai, eu oro agora pedindo que o Senhor visite cada lar, cada família que, por ignorância, abriu portas espirituais ao permitir práticas que exaltam o medo, a morte, as criaturas das trevas. Que nesta oração, correntes antigas sejam quebradas e toda a atmosfera maligna seja dissipada pela Tua presença. Que onde antes havia medo, entre a Tua paz. Onde havia sombras, entre a Tua luz. E onde o inimigo tentou enganar, o Teu poder venha revelar a verdade que liberta. Pai, a Tua palavra diz em Efésios 6:12 que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. E eu reconheço que há batalhas sendo travadas no mundo espiritual que os nossos olhos naturais não conseguem ver. Por isso clamo, que o Senhor abra os olhos do Teu povo para enxergar o que realmente acontece quando se participa de celebrações que têm raízes no ocultismo, na feitiçaria, na invocação de espíritos malignos. Que ninguém seja mais enganado pela aparência de inocência. Que cada crente saiba discernir entre o que vem da luz e o que vem das trevas. Senhor, eu oro pelas crianças que foram levadas a participar de festas de Halloween sem que seus pais soubessem o peso espiritual disso. Cancelo agora toda maldição que tenha sido lançada sobre elas através de rituais disfarçados de brincadeira. Cancelo toda palavra de medo, toda invocação de morte, toda abertura para espíritos de terror e pesadelo. Declaro que o sangue de Jesus purifica essas vidas, se fecha toda porta que foi aberta. Pai, eu oro pelos jovens que, nas escolas, são pressionados a participar dessas celebrações. Que o Teu Espírito Santo lhes dê coragem para dizer não. Que eles não se envergonhem do Evangelho, mas saibam se posicionar contra tudo que não glorifica o Teu nome. E oro também pelos adultos que, talvez por desconhecimento, permitiram que essa data fosse celebrada em suas casas. Pai, não há condenação para quem está em Cristo Jesus, mas a libertação. Então eu oro que toda pessoa que já participou dessa festa, que já usou fantasias, que já decorou sua casa com símbolos de morte e trevas, seja agora purificada pelo sangue do Cordeiro. Que toda aliança espiritual feita sem intenção seja desfeita. Que todo pacto seja anulado em nome de Jesus. Senhor,
Tua palavra diz em 2 Coríntios 6,14: Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Por que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Pai, eu oro para que o teu povo compreenda que não podemos participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Não podemos servir a dois senhores. Ou estamos na luz ou estamos nas trevas. Não existe meio termo. Por isso, nesta hora, eu renuncio em nome de cada pessoa que está assistindo agora, toda participação consciente ou inconsciente em celebrações que exaltam o reino das trevas. Renuncio toda fantasia que representou bruxaria, vampirismo, morte, zumbis, demônios. Renuncio toda decoração que trouxe para dentro de casa símbolos de maldição, caveiras, abóboras esculpidas, imagens macabras. Declaro que essas coisas não têm mais poder. Declaro que toda maldição é quebrada. Declaro que toda porta é fechada. E que a presença do Espírito Santo agora ocupa cada espaço que estava contaminado. Que a luz de Cristo brilhe onde antes havia sombras. Que o nome de Jesus seja exaltado onde antes o inimigo foi honrado. Pai, eu oro especialmente contra o espírito de medo que age com força nessa época. Muitas pessoas começam a ter pesadelos, opressão noturna, sensação de peso espiritual, e não entendem que isso está ligado à abertura que foi dada. Senhor, tua palavra diz em 2 Timóteo 1:7, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então eu declaro agora, todo espírito de medo sai, toda opressão noturna é cancelada, todo pesadelo, toda paralisia do sono, toda sensação de presença maligna, eu amarro em nome de Jesus Cristo. Declaro que quem assiste esta oração vai dormir em paz, vai descansar sob a sombra do Altíssimo, vai habitar no esconderijo do Todo-Poderoso, e nenhum mal chegará perto da sua tenda. Pai, eu oro contra o espírito de morte que é exaltado no Halloween. O inimigo quer que as pessoas se acostumem com a morte, riam dela, a celebrem como se fosse algo normal. Mas a tua palavra diz que o último inimigo a ser destruído é a morte. E Jesus já venceu a morte na cruz. Então declaro, morte, você não tem poder aqui. Trevas, vocês não têm autoridade sobre os filhos de Deus. O que reina é a vida. O que governa é a luz. O que tem a última palavra é o nome de Jesus. Senhor, eu oro pela igreja. Oro para que os líderes tenham coragem de pregar a verdade sem medo de serem chamados de radicais. Que os pastores ensinem o teu povo a discernir entre o santo e o profano. Que os pais de família sejam restaurados na autoridade espiritual de suas casas e saibam conduzir seus filhos no caminho da santidade. Pai, que a igreja não se cale. Que não tenha medo de confrontar o engano do mundo. Que não seja tolerante com o que Deus chama de abominação. A tua palavra diz em Deuteronômio 18:10-12 que não se achará entre nós quem pratique adivinhação, feitiçaria, consulte mortos ou espíritos. Porque qualquer que faz isso é abominação ao Senhor. E se essas coisas são abominação, como podemos permitir que nossos filhos brinquem com elas? Como podemos aceitar que nossas casas sejam decoradas com símbolos dessas práticas? Senhor, perdoa-nos pela negligência. Perdoa-nos por termos permitido que o mundo definisse o que é aceitável, em vez de buscarmos o que a tua palavra diz. E agora, nesta oração, eu clamo por um despertamento espiritual. Que o teu povo volte a ter temor do Senhor. Que cada crente entenda que santidade não é opcional. Que separação do mundo não é legalismo, mas obediência. Pai, eu oro agora por todos que estão assistindo e que sentem um peso no coração porque já participaram dessas celebrações. Senhor, não há condenação. Há graça, há perdão, há restauração. O sangue de Jesus é suficiente para purificar todo pecado, toda ignorância, toda porta aberta. Então eu declaro agora, você que está ouvindo esta oração, seja livre. Todo laço espiritual é desfeito. Toda corrente é quebrada. Toda maldição é cancelada. O nome de Jesus tem poder para apagar o passado, te dar um novo começo. E se você nunca participou, mas sente que precisa se posicionar, ore comigo agora. Senhor, eu escolho a luz. Eu escolho a vida.
Eu renuncio toda celebração que não glorifica o teu nome. Eu fecho toda porta espiritual na minha vida e na minha casa. E declaro que só Jesus é Senhor sobre mim e sobre tudo que me pertence. Pai Celestial, eu oro agora contra todo o símbolo que foi trazido para dentro das casas durante essa celebração. Abóboras esculpidas que representam lanternas usadas em rituais antigos para guiar espíritos. Caveiras que simbolizam a morte. Fantasias de bruxas que representam feitiçaria real. Senhor, a tua palavra é clara em Deuteronômio 7:26. Não introduzirás coisa abominável em tua casa. E eu reconheço que muitos, por ignorância, introduziram. Mas hoje eu clamo que toda coisa abominável seja removida, que todo objeto que carrega peso espiritual seja identificado e tirado. Pai, dá discernimento ao teu povo para saber o que precisa sair de suas casas. E dá coragem para se desfazer dessas coisas, mesmo que tenham custado caro, mesmo que pareçam inofensivas aos olhos naturais. Senhor, eu oro também contra a indústria que lucra com o medo, contra os filmes de terror que são lançados nessa época para alimentar o espírito de pavor, contra as séries que romantizam a bruxaria e fazem parecer que magia é algo bom. Pai, abre os olhos do teu povo para ver que não existe magia branca ou magia negra. Toda magia vem do reino das trevas. Toda invocação de poder que não vem de ti é feitiçaria. E a tua palavra condena isso. Senhor, que os cristãos parem de assistir e consumir esse tipo de conteúdo. Que entendam que entreter a mente com as obras das trevas é abrir porta para que elas operem na vida real. Pai, eu oro pelas escolas onde as crianças são obrigadas a participar de atividades relacionadas ao Halloween, onde os professores, sem entender o peso espiritual, organizam festas, pedem para os alunos se fantasiarem, decoram as salas com símbolos macabros. Senhor, dá aos pais cristãos sabedoria para lidar com essa situação. Que eles saibam conversar com seus filhos e explicar, de forma que as crianças entendam, porque a família não participa dessa celebração. Que os pais não cedam à pressão por medo de que os filhos sejam excluídos, mas se confiem que o Senhor vai proteger e consolar o coração das crianças. Pai, levanta pais corajosos que não têm medo de ir até a escola e dizer: meu filho não vai participar disso. Que eles entendam que proteger a vida espiritual dos filhos é mais importante do que a aceitação social. Senhor, eu oro também contra o argumento de que é só uma brincadeira. O inimigo é especialista em fazer com que as coisas pareçam inofensivas. Ele sabe que se disser abertamente "vem adorar demônios", ninguém vai. Mas se disfarçar de diversão, de cultura, de tradição, muitos vão participar sem questionar. Pai, que o teu povo não seja ingênuo. Que saiba que por trás de toda celebração existe uma raiz espiritual, e que a raiz do Halloween é o ocultismo puro. Senhor, a tua palavra diz em 1 João 5:19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. E é exatamente isso que vemos. O mundo inteiro celebrando uma data que glorifica o reino das trevas, e muitos cristãos participando junto, sem perceber que estão se misturando com aquilo que Deus abomina. Pai, eu clamo por um despertamento, que a igreja acorde do sono espiritual, que os líderes parem de ter medo de pregar a verdade, que os pastores subam nos púlpitos e digam com todas as letras: cristão não celebra Halloween. Não é legalismo, é obediência. Não é radicalismo, é santidade. Senhor, levanta pregadores que não negociam a palavra para agradar os ouvidos, que não suavizam a mensagem para não perder membros. Pai, que a igreja volte a ter temor de Deus, volte a ter reverência pela tua palavra, volte a ensinar o povo a discernir entre o santo e o profano. Senhor, eu oro contra o relativismo que entrou na igreja, contra o pensamento de que tudo é permitido, de que Deus só quer o coração e não se importa com as atitudes. Pai, a tua palavra diz: sede santos porque eu sou santo. E santidade não é opcional, é mandamento. Senhor, que o teu povo entenda que não podemos amar o mundo nem as coisas que há no mundo. Pai Celestial, eu oro agora por libertação. Por cada pessoa que está assistindo, que sente um peso, uma opressão, um medo que não consegue explicar. Senhor,
Pode ser que essa pessoa tenha participado de sessões espíritas disfarçadas de brincadeira no Halloween. Pode ser que tenha ido a festas onde houve invocação de espíritos. Pode ser que tenha assistido filmes tão pesados que abriram brechas na alma. Pai, eu declaro libertação agora. Declaro que todo espírito de medo sai em nome de Jesus. Todo espírito de terror noturno, toda opressão, toda ansiedade que veio através dessas práticas, eu amarro e expulso pelo poder do sangue de Jesus. Senhor, a tua palavra diz em Lucas 10:19, eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. E é com essa autoridade que eu piso agora sobre toda a obra das trevas que tentou se estabelecer na vida de quem está ouvindo esta oração. Declaro que você é livre, que as correntes estão quebradas, que os grilhões estão desfeitos, e que o poder de Deus está operando libertação completa na sua vida neste exato momento. Pai, eu oro contra pesadelos recorrentes, contra a paralisia do sono, contra a sensação de presença maligna no quarto. Senhor, quantas pessoas vivem atormentadas e não sabem que a causa é espiritual? Quantos tomam remédios para a ansiedade, para a depressão, para a insônia, mas não percebem que o problema não é químico, é uma batalha no mundo invisível? Pai, eu oro agora que toda pessoa que sofre com ataques noturnos seja liberta, que durma em paz, que acorde descansada, que não tenha mais medo de apagar a luz. Senhor, a tua palavra diz em Salmos 4:8, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Declaro essa promessa sobre cada vida. Declaro sono tranquilo, descanso restaurador, paz que excede todo o entendimento. Pai, eu oro também contra a curiosidade pelo ocultismo que o Halloween desperta. Muitos começam assistindo filmes de terror como entretenimento e acabam desenvolvendo fascínio pelas trevas. Começam a pesquisar sobre bruxaria, sobre invocação de espíritos, sobre rituais. E sem perceber, vão sendo fisgados pelo inimigo. Senhor, corta essa curiosidade pela raiz. Que ninguém que está assistindo agora tenha interesse por essas coisas. Que tudo relacionado ao ocultismo cause repulsa, não atração. Pai, que o teu povo tenha fome só de ti, sede só da tua presença, e que tudo que vem das trevas seja rejeitado completamente. Senhor, eu encerro esta oração declarando vitória, declarando que toda maldição está quebrada, todo pacto está desfeito, toda porta está fechada, e a vida de quem orou com fé está agora sob nova proteção, sob nova cobertura espiritual. Pai, que a partir de hoje, essa pessoa viva na liberdade que Jesus conquistou na cruz. Que não tenha mais medo, que não seja mais enganada, que saiba discernir entre luz e trevas, e que escolha sempre o caminho da santidade, mesmo que seja o caminho mais estreito. Senhor, abençoa cada família que tomou a decisão de não celebrar o Halloween. Derrama a tua paz sobre as crianças que vão ser diferentes. Fortalece os pais que vão enfrentar críticas. E usa essa posição de santidade como testemunho para o mundo ver que ainda existe um povo que não se curva diante das trevas. Pai, eu te agradeço porque a tua palavra não volta vazia. Tudo o que foi declarado aqui em oração vai se cumprir na vida de quem creu. E eu selo essa oração com o sangue de Jesus. Que o nome dele seja glorificado, exaltado e adorado para sempre. Em nome de Jesus Cristo, o único nome que salva, que liberta e que tem todo o poder. Amém e amém. Se você foi liberto, se sentiu o poder de Deus agindo, deixe seu like, compartilhe para alcançar mais vidas e não esqueça do e-book de orações poderosas no link do primeiro comentário. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.